Olá, meu nome é Alexandro Bilar. Atualmente atuo como professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. É com muito prazer que apresento para vocês o meu livro Planejamento Estratégico e Balanço Scorecard, Definições, Características e Aplicação no Setor Público. Este livro eu tive o prazer de elaborar no ano de 2012, e ele trata da temática planejamento estratégico com enfoque no setor público. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de tratar de um capítulo específico dele, que é o segundo capítulo, e que trata do balanço scorecard, definição, objetivo e perspectivas. Então, você já ouviu falar em balanço de scorecard, ou BSC, sabe o que quer dizer, sabe onde aplicá-lo e sabe quais as suas vantagens, suas características? É esse o nosso tema dessa nossa conversa de hoje. Tá? O balanço scorecard, ele é um modelo, é uma ferramenta de gestão que foi criada por Norton e Kaplan, professores da Harvard Business School, nos Estados Unidos, há já algum tempo, mas ele vem sendo muito aplicado e ainda é em muitas instituições públicas e privadas. Então, é uma ferramenta de gestão criada no intuito de que a organização consiga ter um mapa estratégico, ela consiga ser vista como se fosse um todo, né? Em 4 perspectivas. Eles fazem uma analogia, os autores, à cabine de um avião. Então, você, gestor, né, seria um comandante desse avião, né? Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver no interior de uma aeronave, na cabine do piloto tem uma série de comandos, né? E ele é treinado para identificar o que cada uma daquelas luzinhas querem dizer, o que cada uma daquelas informações, né, lhe dizem, para poder viajar com a maior segurança possível e assim fazer o percurso e garantir aí uma viagem segura para os seus passageiros. Então, é a mesma metáfora para uma organização. Para que uma organização funcione bem, atinja seus propósitos e preste o melhor serviço para os seus clientes, você precisa analisá-la, né, de uma forma global, ampla, não apenas sob o ponto de vista financeiro, mas, nesse sentido, observar também os seus processos, os clientes, né, toda a sua estrutura organizacional. Então, é isso que faz o balanço scorecard. Ele dá essa perspectiva de todo da organização. Tá? Para a gente ser bem didático, eu tenho uma definição que trago dele aqui, né, baseada nas ideias, obviamente, de Robert Kaplan e David Norton, como já mencionei, e ele diz claramente o que vem a ser balanço scorecard, né? Qual a sua função, o que é essa ferramenta, qual a sua vantagem, tá? Então, a gente pode definir que o balanço scorecard ele é um instrumento de gestão estratégica que pode ser utilizado por qualquer tipo de organização, pública, privada, e até organizações do terceiro setor, né? E que ele vai atender às necessidades específicas de cada uma dessas organizações, de acordo com o seu formato. Tá? Então, segundo os próprios autores, ele não se limita a um conjunto aleatório de medidas de desempenho, né? Financeiro e não financeiro. Deriva de um processo hierárquico norteado pela missão e pela estratégia da empresa. Então, a missão de uma organização, que é a razão dessa organização existir, é, por assim dizer, o seu principal propósito. Né? Uma empresa petrolífera, por exemplo, tem como principal propósito fornecer energia. Né? Uma instituição de ensino superior, por exemplo, tem como principal propósito formar profissionais cidadãos. Então, cada organização tem sua respectiva missão. E a partir dessa missão é que se desenrola, né,
dia a dia de ação, as ações, as metas da organização e, consequentemente, o balanço Scorecard vai ser norteado pela missão da empresa, pelo que aquela organização é. E também por sua visão, ou seja, onde essa organização quer chegar. A visão de uma empresa é onde ela deseja chegar. Quero ser uma empresa referência no meu setor daqui a X anos. Esse é o meu propósito nesse intervalo de tempo, essa é a minha visão. Né? É como eu me vejo futuramente. E a minha missão é o que eu sou. Tá? Então, os objetivos do Brown Scorecard são esclarecer e traduzir a visão e a estratégia de uma organização, a estratégia, como eu vou atingir esse propósito, onde eu vou chegar, eu preciso trilhar um caminho, né? Como é que eu vou? Que estratégia eu vou usar para trilhar esse caminho? Como eu vou trilhá-lo? É a estratégia. Então, um dos propósitos principais do Balanço Scorecard é estabelecer e traduzir a visão e a estratégia organizacional. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas e melhorar o feedback e, gravem bem esse termo, e o aprendizado estratégico. Tá? A ideia do Balanço Scorecard é fazer com que a organização aprenda, com que a organização parta de perspectivas, né? Vá ao encontro dos seus objetivos mediante as perspectivas do modelo. Tem uma imagem aqui que eu acho que vai ficar pequena para vocês, mas ela reporta bem essas 4 perspectivas. Está vendo? Aqui ao centro você tem a visão e a estratégia organizacional e ao redor as 4 perspectivas do Balanço Scorecard. Então vamos falar um pouquinho sobre essas perspectivas, o que cada uma delas quer dizer. Né? Você tem primeiro a perspectiva do cliente. E ela diz que para alcançar nossa visão, como devemos e queremos ser vistos por nossos clientes. De que forma a minha organização pretende ser vista pelos seus clientes. Então, criam-se um conjunto de indicadores para atingir esse propósito, né? De acordo com essa perspectiva. Outra perspectiva do Balanço Scorecard é a perspectiva dos processos internos. Ou seja, para satisfazer esses clientes, tá? O público estratégico, quais processos nós devemos nos sobressair? Em quais processos eu devo me sobressair? O que eu devo melhorar para ofertar melhor serviço ou um melhor produto para esse meu cliente? Né? Ou as duas coisas. A perspectiva financeira, então, para ter sucesso financeiramente, como nos diferenciar, né? Como devemos aparecer para nossos investidores. A perspectiva financeira, que é uma consequência de um trabalho bem feito numa organização, é levar aos investidores o resultado. Então, quando você calcula o ROI, quando você calcula o EBITDA, o EVA, uma leva e um conjunto de indicadores financeiros, né, contábeis, que mostram o raio-x da organização e se ela está sendo lucrativa, se está atingindo suas metas. O investidor vai ver isso e o investidor vai sentir o retorno pelo capital que ele está investindo. Então, essa é a perspectiva financeira. Mas notem, não é apenas essa perspectiva que deve ser levada em consideração, mas todas as outras que a gente está citando agora. A dos clientes, a dos processos internos, né? A financeira em si, e a da aprendizagem e crescimento. Aprendizado e crescimento é outra perspectiva, a 4ª perspectiva do BSC. Veja como ela é interessante. Para alcançar essa nossa visão, para chegar onde eu quero, traduzindo, né? Como sustentar a habilidade de mudar, né? E progredir. Como aprender continuamente. Como adquirir novas competências. Então, é outra perspectiva do Balanço Scorecard que forma esse conjunto. Então, lembrando, são 4 perspectivas. A financeira, a dos clientes, a dos processos internos e aprendizado e crescimento. Tá? Falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas perspectivas, vamos falar sobre a perspectiva financeira. Né? Ela vai mostrar se a estratégia que eu escolhi
efetivamente está levando a organização a atingir seus resultados estipulados. Então, ela busca responder a seguinte pergunta. Notem como é interessante essa pergunta. Como os acionistas veem a organização? De que forma a nossa organização está sendo vista por nossos acionistas? Como algo rentável? Eles estão satisfeitos por aplicarem seus recursos na nossa organização? Investirem seu capital? Então, como é que essa organização vem sendo vista por seus acionistas? Eles estão tendo retorno? Então, o enfoque aqui é em como a organização é vista por seus acionistas. Que resposta ela vai dar para os seus acionistas? Então, cria-se um conjunto de indicadores, retorno sobre o capital, sobre os recursos investidos, a otimização na realização desses recursos, redução de despesa, ou seja, todo um conjunto de indicadores financeiros, contábeis, para mostrar que a estratégia que está sendo implementada está contribuindo para melhorar os resultados daquela empresa. Ou, se for uma organização pública, daquela organização. Então, eis a perspectiva financeira. A dos clientes tem como enfoque como a organização é vista pelos seus clientes. Como é que podem ser atendidos esses clientes de uma forma melhor, de uma forma mais interessante, mais adequada? Como eu posso satisfazer ou até superar as suas expectativas? Então, eu também crio um conjunto de indicadores para mostrar se os serviços prestados por aquela organização estão de acordo com a sua missão, se estão atendendo adequadamente aos seus clientes, ao seu público-alvo. E aí, a capacidade de prestar serviços adequados, que tragam satisfação, indicadores de satisfação, no atendimento, há um conjunto de indicadores que, dependendo do tipo de organização, específicos, para ver se eu, de fato, estou atendendo às expectativas do cliente. Como eles me enxergam? Espero que bem, mas para isso eu tenho que fazer o dever de casa. E para fazer o dever de casa, eu devo tratar bem dos meus processos internos. Melhorando os meus processos internos, eu tendo a ser mais bem visto por meus clientes. E até por meus próprios colaboradores, os próprios clientes internos, os próprios funcionários da organização. Nesse sentido, essa perspectiva ela avalia a questão da qualidade. Então, eu estou me referindo à perspectiva dos processos internos. São as tecnologias que a organização usa, o conjunto de habilidades que são usadas no dia a dia, como eu trato os processos críticos da organização, E a grande pergunta é, o que fazer para melhorar os meus processos internos? O que fazer para ser mais eficiente, ter mais produtividade, ter mais qualidade na prestação dos meus serviços? Então, à medida que eu melhoro essa prestação de serviço, à medida que eu aumento a minha eficiência, eu melhoro os meus processos e, consequentemente, eu estou atendendo essa perspectiva do balanço scorecard. Por fim, a perspectiva da inovação e do aprendizado. Essa perspectiva da inovação e do aprendizado, também conhecida como do aprendizado e do crescimento. São sinônimos. O enfoque é na capacidade organizacional de melhorar continuamente e se preparar para o futuro. Enquanto a minha perspectiva financeira retrata o passado, o que eu alcancei até agora, a minha situação momentânea, essa perspectiva ela olha para o futuro, para o amanhã. Como é que eu imagino minha organização futuramente? Então, eu tenho que criar indicadores que demonstrem de que forma a organização está aprendendo e se desenvolvendo para garantir o seu crescimento sustentável, o seu crescimento sólido, o seu crescimento voltado para o amanhã, para o futuro. Perspectiva aqui tem como enfoque o futuro daquela organização. Então, de que forma os processos internos estão sendo desenvolvidos, a criatividade e a inovação, como é que a organização trabalha a sua inovação, como é que há o planejamento disso, há uma avaliação de falhas, como é que eu desenvolvo e qualifico as pessoas, os meus colaboradores, que tipo de profissionais, que tipo de competências eu quero para os meus profissionais no futuro. Isso é a perspectiva do aprendizado
e crescimento, ou da inovação e do aprendizado, como queiram. Notem como essas perspectivas elas são complementares, né? Como essas perspectivas elas se complementam e elas trabalham de uma forma conjunta, integrada. Então, essa é a ideia do balanço scorecard. Não apenas mostrar, como alguns outros modelos, o que se passou, mas sim que tipo de organização eu pretendo para o futuro. E assim, eu preparo a minha equipe, eu preparo a minha organização para esse futuro. Então, esses indicadores devem ser capazes de indicar, né, darem suporte para a estratégia organizacional, né? E também não devem ser inúmeros indicadores, porque eles devem ser apenas o suficiente para evitar uma sobrecarga de informações, porque a partir desses indicadores que eu vou realizar os relatórios, e como sabemos, os relatórios gerenciais, os relatórios organizacionais, eles devem ser específicos para as necessidades de cada organização, né? A informação deve ser clara, deve ser precisa. Por fim, nessa minha breve exposição aí sobre o capítulo 2º do meu livro, né, Planejamento Estratégico e Balanço Scorecard, vocês podem encontrar informações sobre como adquirir esse livro na internet, tá? Basta colocar o professor Alexandre Bilar e o título do livro, Planejamento Estratégico e Balanço Scorecard. Fica claro que o Balanço Scorecard é uma ferramenta que tem enorme relevância e é plenamente possível de ser aplicado em quaisquer organizações públicas, privadas, do terceiro setor, desde que, obviamente, sejam feitas as necessárias adequações, né? Desde que sejam atendidas às especificidades de cada organização e dos seus públicos estratégicos. Bom, eu espero que esse breve relato tenha sido suficiente para que vocês tenham um entendimento sobre o que é essa ferramenta de gestão, estratégica denominada BSC, Balance Scorecard, muito utilizada por organizações de porte, né? Você observa muitos exemplos. No setor elétrico, por exemplo, muitas organizações fazem uso do Balance Scorecard. No setor público, muitas organizações de renome, né? Governos adotam a ferramenta, empresas de uma forma geral, né? Porque ele é um painel que mostra o mapa estratégico da organização e a prepara para o futuro. Forte abraço e até um próximo encontro.